Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Vamos continuar nosso estudo de hoje. Ontem a gente falou sobre a mordomia em si, falei que a gente entrou na segunda metade, né? Desse estudo da gente. A gente estava vendo os conceitos até aqui. E ontem a gente viu como foi importante a gente prestar atenção nesses conceitos antes de chegar na parte específica da mordomia. Ontem a gente viu o que é a mordomia cristã, fizemos a diferença entre a mordomia carnal e a mordomia espiritual, nós aprofundamos mais um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre o que a mordomia faz em nós, sobre o que a mordomia proporciona para o mordomo, porque Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixa sem receber algo quando a gente faz algo para o Senhor. Eu estou falando que a mordomia cristã proporciona retornos. Não estou falando que outro tipo de trabalho demasiado exaustivo causa algum tipo de retorno. Mas a mordomia cristã, ela causa, porque nada que a gente faz para Deus fica sem retorno para nós mesmos. Hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Tem alguns itens nesse tópico. Nós não vamos provavelmente conseguir falar de todos eles hoje. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre isso, amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que a mordomia cristã, ela proporciona ao mordomo. A gente falou, né, sobre aproveitar bem o tempo, sobre o tempo também ser um recurso. E a mordomia, ela proporciona a oportunidade de provar a nossa fidelidade e a nossa lealdade a Deus. Quando eu e você somos mordomos, temos a oportunidade de administrar as coisas que são do Senhor, nós recebemos do céu uma oportunidade de provar para Deus a nossa fidelidade e a nossa lealdade a Deus. O Senhor confia em nós e quando nós somos fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. E como eu falei com vocês, a eternidade, o reino de Jesus tem a ver com o trabalho. Eu vou trocar a eternidade pelo reino. O reino de Jesus tem a ver com o trabalho. E a gente sabe, eu falei desde o início, que quando Jesus falava do reino, ele sempre citava, das parábolas, ele sempre citava o reino. E quando a gente vê, ele estava falando sobre algo que nós iríamos fazer, sobre um governo que nós iríamos exercer, sobre uma autoridade que nós receberíamos. E para isso nós precisaríamos entender como funcionam as leis do reino, a cultura do reino, o pensamento do reino, a conduta do reino. Então, quando a gente é colocado nesse lugar, eu quero que vocês entendam que é um lugar de confiança, de privilégio. É um lugar que nos dá, assim, a oportunidade de provar a nossa fidelidade a quem nos concedeu essa confiança. É como se no seu trabalho você tivesse prestes a ser promovido e antes de ser promovido você fosse colocado em um teste e você provavelmente, e vamos supor assim, a dobrar o seu salário. Provavelmente você iria se dedicar em tudo que você podia para você dizer que você estava apto, você ia fazer curso que tinha que fazer, você ia fazer as coisas bem feitas mais do que a pessoa estava esperando, pelo menos eu imagino que vocês fossem fazer assim, vocês iam se dedicar ao máximo, vocês iam prestar atenção em tudo, porque vocês iriam querer a promoção para alcançar esse outro lugar, que ia te trazer um retorno maior, mas também exigir de você mais responsabilidade. E não é diferente com o reino de Deus. Então a mordomia cristã, ela vai além de toda essa recompensa, essa promoção, ela nos dá a honra, o privilégio de provar para o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que Ele pode confiar na gente, que o coração dele pode confiar na gente coisas maiores, coisas eternas, coisas que realmente têm valor para a eternidade, as coisas que não são daqui, as coisas que não perecem. Lá em Apocalipse 2, 26, do 26 ao 29. Eu acho que é do 26 ao 29. Eu vou conferir para vocês. Está escrito assim: ao vitorioso que me obedecer até o fim. Olha o que vai acontecer com ele. Eu darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará, e a gente viu que a mordomia é a capacidade de administração e que a administração é o governo, tem a ver com o governo. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Isso é Jesus falando, tá? E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus vem, ele traz com ele a nossa recompensa, o nosso galardão. E lá em Apocalipse está dizendo que aquele que obedecer até o fim, ele lhe dará autoridade sobre as nações. E ele governará com cetro de ferro essas nações. E ele terá essa pessoa que vencer, que obedecer até o final, que provar a sua fidelidade, sua obediência, sua devoção ao Senhor, sua lealdade, vai ter a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai. Então, quando Jesus fala com a gente da mordomia, não é só que ele está batendo palma e falando, bora gente, bora trabalhar para mim aí, que eu tô aqui, eu quero descansar, quero viajar. Não é isso. Jesus trabalha até hoje. A Bíblia diz que até hoje não se viu um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Então, Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, nosso Senhor está trabalhando. Ele fala, eu vou para construir, preparar lugar a vocês. Eu vou para preparar. Ele está trabalhando, ele está fazendo. Ele está trabalhando a nosso favor. Então, ele não está batendo palminha enquanto ele descansa para a gente trabalhar com chicote nas nossas costas. Quem faz isso é o sistema desse mundo, que explora uns para poucos poderem descansar. Nosso Senhor não é assim. Nosso Senhor trabalha por nós, trabalha em nosso favor, faz todas as coisas na nossa direção, além de nos capacitar de todas as maneiras. Então, ele está dizendo que aquele que obedecer, aquele que provar essa fidelidade, essa lealdade até o fim, ele vai ganhar o direito de governar e ter a mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai. E ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente precisa entender que a mordomia é uma das oportunidades que o Senhor nos dá para provar a Ele essa confiança, essa lealdade para dizer, eu estou com o Senhor e não abro. Eu estou com o Senhor e o Senhor pode confiar em mim. Eu me esforcei em coisas perecíveis, que dirá nas que o Senhor vai me dar. Eu me esforcei para cuidar das coisas que são suas. Eu sei o valor das coisas que são suas. Eu me esforcei, o Senhor pode confiar em mim seus planos, o Senhor pode confiar em mim os seus lugares de confiança, o Senhor pode confiar em mim carregar essa semente preciosa, o Senhor pode confiar em mim. O Senhor pode confiar no meu coração, porque o Senhor forjou meu coração no meio dessa caminhada. Então, quando eu e você exercemos a mordomia, nós estamos ganhando de Deus uma oportunidade de provar a Ele a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso coração de devoção, de submissão, como eu falei nas outras lives, a Ele. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, catucar um pouquinho, assim, que eu já gosto, para que vocês pensassem, para quem você anda demonstrando mais fidelidade? Demonstrando, fazendo ações com maior fidelidade. Você anda demonstrando maior fidelidade a Deus ou às suas preocupações? A Deus ou à sua carne? A Deus ou ao seu dinheiro? A Deus ou ao seu trabalho? A Deus ou aos seus outros interesses? A Deus ou aos seus desejos? Para quem que você anda demonstrando mais fidelidade? Seus atos estão falando que você é fiel a quem? Aquilo que você faz está demonstrando que você serve a que tipo de Senhor? Quando nós praticamos a mordomia cristã, nós entendemos que nós estamos sendo fiéis ao nosso Senhor. E eu queria que vocês fizessem esse pensamento hoje. No final, isso vai fazer parte das nossas atividades, mas eu queria que vocês
pensassem isso a partir de agora. Eu estou demonstrando fidelidade a Deus? Porque todas as vezes que você se esforça para demonstrar fidelidade a Deus, você está exercendo a boa administração daquilo que Ele te deu. Tá bom? Então a gente vai começar desde agora pensar nisso. E falando nisso, eu quero entrar e enfatizar um específico que eu já comentei em alguma outra live com vocês, mas não entrei tanto nisso. Mas hoje eu quero entrar porque muitas vezes isso atrapalha a nossa prática da mordomia cristã. Porque Jesus falou especificamente de um senhor na palavra, que é o dinheiro. E se Jesus falou, é porque é importante. Se Jesus especificou esse, é porque ele faz questão de falar sobre esse. E ele fazia questão porque a própria palavra vai nos demonstrar que muitas vezes era isso que impediu o povo de seguir Jesus plenamente, de se jogar no Evangelho de Cristo plenamente, de confiar em Jesus plenamente, de exercer a mordomia, de carregar essa semente plenamente. Então, lá em Lucas 16:13 está escrito assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês conhecem esse versículo. E a gente viu na parábola que um dos fatores importantes da parábola, dos personagens principais da parábola era o Senhor. Então a Bíblia faz questão de mostrar que há um Senhor. Nós já vimos isso, eu já falei isso com você, que a nossa mordomia ela precisa passar na nossa adoração, porque ela precisa ser para o Senhor. O nosso trabalho precisa ser para o nosso Senhor. Então, lá em Lucas 16 diz, 16:13, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que esse versículo fala? Primeiro ele fala que o dinheiro se torna o senhor de muita gente. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que um jovem rico não pôde seguir Jesus, não conseguiu, porque ele não conseguiu se desprender do dinheiro. Isso é muito grave. E quando a Bíblia diz assim, ó, dois extremos, odiará um e amará outro, será dedicado a um, desprezará o outro, é porque na Bíblia não existe meio termo. Ou você serve de fato, ou você não serve. Não existe assim, não, eu estou metadinha aqui, metadinha ali. Eu estou servindo a Deus, mas eu também tenho que cuidar da minha vida. Não, peraí. Com Deus é tudo intenso, é tudo muito. Deus quer tudo de você. Aí você fala, poxa, Nath, mas peraí, eu também tenho que cuidar da minha vida, tenho minhas responsabilidades, minhas coisas para fazer. Eu sei disso. Você sabe disso. E Deus também. E aí eu volto para vocês naquele versículo que a gente falou, já bateu também algumas vezes nas outras lives, da oração, que é em Mateus 6:31-34. Que é o pensamento de escravo. O pensamento que esse mundo tenta colocar em você e em mim diversas vezes. Que está dizendo, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, a preocupação com as coisas. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, é o que a Bíblia diz. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas nesse dia. A gente já falou aqui sobre a mentalidade de filho. Esse texto fala que quem se preocupa consigo mesmo, quem se preocupa com suas próprias necessidades, são os pagãos. Porque nós temos um pai que cuida delas para nós. Só que às vezes a gente faz essa passagem de maneira incompleta e diz que o Senhor não está cuidando. Então, olha só, a Bíblia fala assim, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos.
Quando essas coisas ocupam o nosso pensamento, nos causam ansiedade, nos causam preocupação, nós estamos pensando não com a mente de Cristo, não com a mente de Filho, mas como pagãos. E existe a outra metade do versículo que diz: o Pai sabe do que vocês precisam. E aí ele chega na outra orientação, porque a gente não faz isso, mas a gente faz algo na direção contrária, que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente fala: então não vou me preocupar. E fica: não vou me preocupar, não vou me preocupar, não vou me preocupar. Ou acaba se preocupando, ou desleixa de vez. Mas a Bíblia diz: enquanto vocês não ocupam o pensamento de vocês com isso, ocupem o pensamento de vocês com o reino de Deus. E então, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente, às vezes, só quer não se preocupar. E aí a gente não consegue, porque os nossos olhos continuam olhando na direção da preocupação, do problema, da necessidade. Mas a Bíblia diz: tirem os olhos daquilo que vocês têm necessidade nessa terra e coloquem os olhos, invistam, se dediquem, semeiem no reino de Deus, busquem em primeiro lugar o reino. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não é que o seu trabalho que te dá o sustento é algo ruim. Não é que o dinheiro que o Senhor te dá é algo ruim, de jeito nenhum. Só que isso tudo é ferramenta, são recursos para que você pense em primeiro lugar no reino de Deus e não como fim em si mesmo, não como fim nessas coisas. Quando chega nessa parte, eu gosto de dar um exemplo. Eu fiz aqui um desenho para vocês que o Senhor me mostrou, foi o próprio Senhor que me disse, e eu gosto de trazer para vocês esse exemplo, que é assim, ó. Eu não sei se vai dar para ver aí, eu espero que dê, que é assim, ó. Nós temos aqui um saco cheio de sementes, de recursos. Eu botei aqui o cifrãozinho, porque na parábola tá falando de dinheiro. Você lembra que eu falei para vocês que talentos é uma quantia grande de dinheiro? Mas vocês podem considerar aqui todos os tipos de recursos, tá bom? Que a gente já falou, inclusive o dinheiro, porque você também pratica mordomia quando você oferta, quando você dizima, quando você abençoa, quando você compartilha, tá? Então, nós temos aqui um saquinho cheio de recursos. E nós temos aqui o reino e vários campos da nossa vida que são importantes para nós, não são pecados. São áreas da nossa vida que são importantes. Nós temos aqui a família, a profissão, os nossos sonhos, as contas que a gente tem que pagar, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa realização pessoal. Nath, tudo isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Isso aqui são coisas que compõem a nossa vida. E aí, o que a gente faz? A gente tem esse saquinho aqui, cheio de moeda. Eu vou botar moeda, mas vocês entendem moeda como recurso, tá bom? E aí eu olho e falo assim: não, minha família é muito importante para mim. Então, eu vou botar aqui muitas moedas na minha família, tá? Eu botei aqui, ó, moedinhas na família. Minha profissão é um pouquinho menos importante, então eu vou botar só um pouquinho aqui, mas vou botar também. Não, eu tenho que cuidar aqui, eu vou fazer um esforço, né, para minha saúde, também para minha realização pessoal, afinal eu sou gente, né? Vou botar aqui um pouquinho. Deixa eu ver meus sonhos, gente, eu vou encher meus sonhos. Meus sonhos eu vou encher, porque afinal de contas Deus fez a gente para sonhar, né? Então eu vou encher. E a gente vai colocando aqui, em todos esses campos, a gente vai colocando aqui nossos recursos. Só que uma vez o Senhor me ensinou uma coisa em relação a esse versículo. Ele falou assim: filha, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês investem tempo cuidando de cada uma das áreas de vocês. Mas quando vocês entendem que eu sou o pai de vocês, o que vocês fazem? E aí eu vou desenhar para vocês o que Jesus falou que é pra gente fazer. É pra gente fazer isso aqui, ó. Ele falou assim: vocês, como filhos que entenderam esse versículo, vocês vão depositar
todas as moedas de vocês, todos os recursos, tudo que vocês têm, tempo, esforço, esperança, dinheiro, saúde, tudo que vocês têm de recurso no reino. E do reino vai fluir para todas as áreas da sua vida. Quando você deposita seus recursos pensando no reino, de lá flui o rio de Deus que rega todas as áreas da sua vida. Então, em vez de você depositar 80% dos seus recursos nos seus sonhos, e aí vai ficar pouquinho para você depositar nas outras áreas da sua vida, ou então se você dividir a força desse recurso igualmente nas outras áreas da sua vida, não vai ser a mesma força que tem do que se você dedicar tudo que você tem pensando no reino. E do reino vem esse rio que rega todas as áreas da sua vida. É por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas da nossa vida nos serão acrescentadas. Não é que Deus queira que a gente invista no reino para que a gente esqueça da nossa vida. Não é isso. É que a gente sabe que é de lá que flui para todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu e você somos fiéis ao Senhor, exercendo a nossa mordomia, nós vamos aprendendo a pensar com fidelidade a Deus, com fidelidade ao reino. Nós vamos aprendendo a pensar de maneira que tudo que nós temos, tudo que chega à nossa mão, todos os nossos recursos, sejam para o reino. E nós temos descanso e convicção de que tudo isso vai regar de volta todas as áreas da nossa vida. É a maneira que nós temos de ser pleno. Quando a gente busca o reino de Deus e a justiça de Deus, é a maneira que nós temos de ser plenos em todas as áreas da nossa vida. Quer dizer que de uma vez? Não, Deus sabe a medida que Ele jorra o rio, à medida que nós estamos trabalhando isso, mas Ele quer que nós sejamos plenos. E é do reino que flui todas essas demais coisas que nos serão acrescentadas. Então, quando a gente tiver o pensamento de não andeis ansiosos, não se preocupem com o que vão vestir, comer, onde morar, que a gente tenha o pensamento certo. Não é para ficar vazio, com a bolinha ali girando, de carregando, sem fazer nada. É para a gente pensar no reino e na justiça de Deus. Você trabalha para Deus. Tudo que você faz é para Deus. E o que você faz, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. É que nós, com o pensamento desse mundo, separamos, né? Nós separamos um pouquinho. Assim, não, se eu trabalho e ganho meu dinheiro, então é um trabalho. Se eu trabalho e não recebo dinheiro, então eu não trabalho. E não é assim que funciona no reino de Deus. Esse é um pensamento do sistema desse mundo. Você recebe o seu salário de Deus, inclusive em forma de dinheiro. Esse aí é um problema, inclusive, que atinge nossas igrejas, né? Porque muitos pastores, pastores, professores, obreiros na igreja não se dedicam totalmente à obra do Senhor, porque esse pensamento entrou na igreja. E aí são pessoas que se dedicam ao corpo, mas ficam totalmente sobrecarregados porque também precisam se dedicar no seu sustento, no sustento da sua família. E não estou dizendo que isso não deve ser feito, mas eu estou dizendo que é um direito das pessoas que cuidam do corpo, que ensinam o corpo, que pastoreiam o corpo, que cuidam, trabalham do corpo, que aconselham o corpo, que é a igreja, terem o seu salário. A Bíblia diz isso. E esse é um assunto meio polêmico, porque quando esse assunto, esse pensamento de escravo entrou na igreja por causa do sistema desse mundo, diz, eu não tenho que sustentar pastor, eu não tenho que sustentar ninguém, eu vou ficar dando dinheiro para a igreja? Não, eu já tenho dificuldade para pagar minhas próprias contas. Mas quando você serve a Deus com o seu dinheiro, Ele não te deixa faltar. Quando você serve com o pensamento do reino e não por barganha, Ele não te deixa faltar. E o que nós como igreja ganhamos de retorno? Igrejas mais saudáveis,
mais sólidas, com pensamentos firmes, abertas todos os dias, dedicadas às pregações, aos ensinos, ao cuidado, ao aconselhamento, ao pastoreio de uma maneira mais perto, sem a pessoa ter a mente dividida do que ela vai fazer para pagar as contas esse mês e como ela vai cuidar das pessoas, líderes menos carregados, menos sobrecarregados, porque nós estamos olhando para eles com amor. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz assim, quem almeja o episcopado, boa coisa deseja. E muitos dos nossos jovens, eu falo até por mim mesmo, e precisam se preocupar em fazer uma profissão fora da igreja, em ter uma profissão que não é porque ele quer, mas porque ele precisa se sustentar, porque ele precisa do dinheiro em vez de se dedicar às coisas de Deus. E nisso, o inimigo triunfa muitas vezes porque pessoas na igreja que foram separadas por Deus para cuidar do corpo precisam olhar de maneira dividida para a sua vida, para o corpo, porque eles têm que trabalhar para ganhar o dinheiro, para pagar as contas e trabalhar para o reino. Eles não conseguem viver só da profissão, porque o chamado atrai eles. Mas eles não conseguem viver só do chamado, se dedicando 100% a isso, porque eles precisam do sustento, porque o pensamento de escravo invadiu a igreja. Eu não estou falando que ninguém tem que sobrecarregar a igreja, ninguém tem que fazer isso. Paulo diz, eu mesmo trabalho, às vezes nem durmo, para não ser um peso para vocês. Mas ele diz, por acaso eu não teria direito de receber o meu salário? É que ele decidiu abrir mão para não sobrecarregar, foi algo dele com Deus, mas a Bíblia diz para a gente não amarrar a boca do boi enquanto ele trabalha. E aí, aquilo que deveria ser para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, um sonho de vida, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou ser exclusivo de Deus, eu vou cuidar do corpo de Deus, se torna, meu Deus, é um trabalho a mais que eu tenho que fazer, peraí, eu realmente tenho que ser chamado para isso. Olha só, não, peraí, eu tenho que cuidar da minha vida aqui para me sustentar, depois eu vou cuidar da igreja. A gente tira a inspiração do coração dos nossos jovens. Quando eu falo episcopado, eu estou falando de ser pastor, porque na Bíblia a gente criou uma hierarquia, né? Pastor, presbítero, os anciãos, os bispos, não existe isso, tá? O bispo, o ancião, o presbítero, o pastor, é tudo a mesma pessoa. É tudo a pessoa que pastoreia e que ensina a igreja. E Paulo vai dizer, a Timóteo que aquele que pastoreia e ensina merece honra dobrada, porque ele se dedica muito ao corpo. Então a gente tem que entender que Deus também ensina a gente dentro do corpo com o nosso dinheiro, com os nossos recursos para abençoar as pessoas. Foi assim desde lá no Antigo Testamento. A tribo de Levi não recebeu porção na terra, mas eles cuidavam do tabernáculo, eles cuidavam do povo. Eles tinham direito a receber parte da oferta do povo, quando o povo ia ofertar ao Senhor, porque eles trabalhavam para Deus em prol do povo. Esse é o conceito de Deus, mas a nossa mente, com o sistema desse mundo, deturpou tudo. Muitos líderes tiram tudo do próprio bolso, porque a igreja muitas vezes não entende o conceito de ofertar. E eu estou falando isso porque é um princípio bíblico. Nós precisamos entender que precisamos cumprir os princípios de Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu já estou acabando, Mateus 10, 9 e 10 diz assim, Jesus dizendo para os discípulos, não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. E Jesus fala isso para os discípulos e a gente fica, como assim, gente? Ele está dizendo, não fica levando nada de vocês mesmo para que vocês se sustentem. O Pai de vocês sustenta vocês. Inclusive através das pessoas que vão receber vocês em suas casas. Tanto que na orientação, depois Jesus diz, aqueles que não receberem vocês sacodem a sandália dos pés de vocês e saem. Porque Deus usa a pessoa para abençoar pessoas. Deus sustenta a gente, muitas vezes, através das pessoas. Lá em 1 Timóteo 5, 17 a 18, diz assim,
Os presbíteros, e eu repito, não é uma hierarquia, tá? Os pastores e mestres, que são aqueles que pastoreiam e ensinam, os bispos, os anciãos, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho, ou seja, trabalham com responsabilidade e não com negligência, devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Então, nós temos que entender que os nossos recursos é para abençoar o reino. E quando você abençoa, quando você oferta, quando você dizima, eu estou falando especificamente do dinheiro, você não está servindo ao dinheiro como seu senhor. Você não está dizendo, eu preciso viver para pagar os meus boletos. Você vai dizer, eu vou cuidar do reino de Deus e Deus vai pagar os meus boletos através do nosso trabalho, através dos nossos projetos, das nossas ideias, através das pessoas, do jeito que Ele quiser. Mas Ele vai cuidar. Você vai trabalhar de maneira descansada. Então, o normal é a pessoa receber e, se ela quiser, ela abrir mão. Mas é necessário que não falte recursos na casa de Deus, recursos para o reino de Deus. Em tudo que nós fazemos, precisamos fazer com a mente de Cristo, a mente do reino. Então, eu queria deixar isso para vocês e dizer que esse pensamento desse século está fazendo muitos de nós não exercer a mordomia cristã. Não só no nosso trabalho, no nosso tempo. Quantas pessoas falam, não posso servir que eu não tenho tempo. Não, estou trabalhando. Não, não pude cuidar direito dos meus filhos porque eu estou trabalhando. Não, eu vou botar alguém para ficar com eles porque eu estou trabalhando. Não, eu não posso ofertar não, senão eu não vou poder pagar minhas contas. Não, eu não vou poder dizimar. Não, senão eu vou deixar de pagar uma conta de luz por causa do meu dízimo. Não. E aí a gente vai quebrando princípios por causa do medo, porque a gente está servindo a outro Senhor. Então a gente precisa entender o que é que Deus está falando com a gente. A gente precisa entender, Ele sustenta os seus, mas Ele usa os seus mordomos para garantir que não falte sustento na casa dele. Para garantir que não falte alimento, não falte o pão, não falte a cesta básica, não falte o dinheiro para pagar as contas, compartilhar tudo o que tinham. Tá aí o exemplo que Tia Havana falou, e para encerrar, do irmão que não aceitou a ajuda dela, preferiu trabalhar, ralar e nem acabou o que ele tinha que fazer. Deus quis dar a ele de presente, ele não entendeu. Eu falei para vocês já da história de quando eu fui marcar meu vestibular e eu fui com um pensamento de escravo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ele falou, faz teologia. E meu coração queimava, porque Deus me chamou para isso. Foi para isso que Deus me chamou. E naquela época eu fui com o pensamento de escravo e eu falei para Deus, não vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer publicidade e comunicação e aí eu vou construir minha profissão, vou garantir o meu sustento e aí depois eu faço teologia e cuido do corpo. Porque eu estava com a mente de escravo. E aí eu fiz minha faculdade de comunicação, fiz minha pós de comunicação empresarial, fiz minha escola técnica de computação gráfica, fiz meu curso de inglês, me aprimorei todinha e ver se eu uso isso para me sustentar. Porque não foi o que o Senhor tinha dito para mim lá atrás. E na pós, só vou contar isso para encerrar mesmo para vocês, oficialmente, a professora falou assim, olha, você tem um futuro promissor no mercado. E ela falou isso para mim quando eu fui fazer uma apresentação que ninguém estava conseguindo saber fazer, ninguém estava conseguindo entender o assunto. E o Senhor me deu sabedoria para entender. Eu falei, Deus, se o Senhor não me ensinar, eu não vou conseguir. E aí o Senhor me trouxe clareza do assunto e ninguém recebeu a clareza daquele assunto. Só eu. E era o trabalho final, valia muitos pontos. E aí eu fui, apresentei o trabalho, era para apresentar acho que 10 a 20 minutos. A professora me deixou de 40 a 1 hora falando. E aí ela falou assim, no final ela falou, olha, você entendeu. Eu quero dizer para você que você tem um futuro promissor no mercado. Mas tem uma coisa, você tem que mudar seu jeito. Porque você é muito dengozinha, você é muito melosinha para falar, né? Eu sou desse jeito assim, meio criancinha de Jesus. E aí ela falou, você vai precisar mudar esse jeito, mas você tem esse futuro promissor. E ali o Espírito Santo veio para mim e falou assim, você vai mudar o jeito que eu te fiz para servir ao dinheiro? É isso que você vai fazer? Faz sua escolha agora. E aí naquele dia eu falei, não, Senhor, eu não vou mudar nada.
eu não vou mudar absolutamente nada, eu já caminhei aqui, até aqui, eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser. Foi só ali na minha pós, no finalzinho da pós, que eu entendi que eu tinha feito a escolha de pensamento de escravo lá atrás. E isso acontece com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Eles não sonham mais em cuidar do corpo. Eles sonham em ganhar dinheiro, em ser rico, em ganhar dinheiro logo para aproveitar a vida. Porque esse pensamento de escravo, de falta de mordomia cristã, entrou na igreja. O Senhor sempre me sustentou. Sempre. Por misericórdia dele. E quando eu cuidava da... Quando eu cuidava, não, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu cuido das coisas de Deus. Ele demonstra fidelidade para mim de uma maneira de onde eu menos espero. De onde eu menos espero. Quantas vezes chegou lá em casa, eu falei, amor, a gente tem que fazer as compras do mês. E aí chegou lá em casa, assim, as compras do mês. E a gente não abriu a boca para falar com ninguém. A pessoa deixou na portaria. As compras, vocês acharam que veio coisa que a gente não queria? Vinha as coisas além do que a gente ia comprar. Eu falei, Deus, a sua fidelidade é enorme. Então, assim, não tenham medo de investir no reino. Porque do reino é que flui todas as outras coisas. O dinheiro não proporciona o que o reino proporciona. Deus é o nosso Senhor e nós trabalhamos a nossa mordomia para Ele. Amém? Passei um pouquinho, mas eu precisava entrar nesse assunto, é um assunto